Ô, Vaguinho, e você? Eu tenho uma curiosidade. Eu sei que, de repente, você já deve ter falado em algum dos seus vídeos, que você tem vários vídeos. Mas como foi seu começo no meio rodoviário? Eu já falei sobre isso, mas eu acho que isso nunca é pouco dizer. Por quê? Utilizando esse seu exemplo, né, cara, de você ter começado com 37 anos, eu comecei com 21 a dirigir ônibus, né? Mas antes disso, eu já era envolvido com transporte, né? Transporte alternativo aqui no Rio, quem é daqui sabe, né, como é que funciona, Kombi, van e tudo mais, eu comecei lá. Então, o transporte, cara, sempre teve aqui, ó, no sangue, é um desejo meu. E quando eu era moleque, o meu desejo era ir para o rodoviário. Eu vi os ônibus da Itapemirim passar, eu morei no Espírito Santo com 11 anos, eu vi os ônibus passando em direção ao Rio, aqueles tribos, eu falava assim, eu vou chegar lá. Era uma coisa de criança, eu falava, eu quero ser motorista, eu quero ser motorista, que era doideira, né? E quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar na Kombi, van e tudo mais, que minha carteira era provisória, era permissão, que agora é permissão, na época era provisória. Aí, cara, eu comecei de cobrador, né? Aí depois comecei a pegar Kombi de motorista já com a carteira, e aí eu fui e decidi entrar no ônibus. Porque olha só, gente, gravam isso. Toda vez que a gente tem um objetivo do ponto A ao ponto B, às vezes no final da sua vida você pode não chegar no ponto B, mas se você chegou até metade do caminho, você vai olhar para trás e você vê que você não ficou parado, você não ficou na inércia. E outro detalhe, às vezes nós temos que dar 2 passos para trás para a gente pegar impulso. Então, eu já dirigia a Kombi, mas era Kombi, não tinha carteira assinada e tal. Apareceu a oportunidade para eu ser cobrador. Na época, ainda existia muito cobrador, a gente vai falar sobre isso rapidamente depois. E aí, mas eu entrei de cobrador com a visão de águia. Eu entrei e falei assim, eu vou entrar de cobrador porque eu quero ir para motorista. Aí entrei de cobrador, na Transportes Barra, né, Grupo Redentor, e aí fiquei lá meu tempo até minha carteira, até eu ter idade para trocar para D, porque eu tinha que esperar 2 anos de B, mas eu tinha que ter 21 anos. Então eu fiz 2 anos de B com 20. Então eu tive que esperar até bater os 21 anos. Bateu 21 anos, eu fui lá na mesma semana, troquei para D. Aí tentei na mesma empresa que eu estava, fiz o teste, o instrutor se amarrou. Já contei essa história em outros carnavais, eu já contei essa história aí. Eu tive motoristas que me deram a moral, não minto, né? Era outros tempos, né? Hoje está mais difícil fazer isso, dar uma moral, ajudar, mas antigamente era mais fácil. Então eu tive uma moral Verdade. com muitos motoristas. Quando eu fiz o teste, eu estava pronto. E aí, na semana, olha só como é que são as coisas, como é que a atitude de algumas pessoas pode atingir negativamente na vida de outras. Naquela época, a primeira turma, ela saiu primeiro que eu, né? Eu fiz o teste e aguardei. Justamente a primeira turma, eu era da segunda turma, né? Do teste. A primeira turma, um dos cobradores atropelou uma pessoa e ela veio a falecer. O que o dono da empresa fez? Corta o treinamento. Quando eu ia começar o treinamento, cortou. Ninguém começou o treinamento. Aí eles falaram, infelizmente foi suspenso, porque o homem, né? Sempre fala, quando fala o homem, é o dono, né? O homem não quer saber porque teve esse acidente e tal. O instrutor chegou para mim e falou que o falecido senhor Luiz, Deus o tenha, ele falou comigo, Wagner, se você fizer o teste em qualquer empresa, você vai conseguir, porque teu teste foi muito redondo. Aí eu não falei nada, eu fiz um teste na Brasil Lisboa. Passei no teste, voltei nele lá e falei, olha, eu fiz um teste na Brasil Lisboa, o que o senhor acha? Você acha que eu devo esperar aqui abrir para meu treinamento ou eu vou para lá? Ele falou na tora para mim, ele falou, cara, eu fico muito triste em perder o motorista que eu sei que você vai ser. Foi o que ele disse para mim, mas se eu fosse você, eu ia, porque pode ser que demore 1 ano para liberar o treinamento aqui. Esse 1 ano é 1 ano de experiência que você vai ter lá. Aquilo foi uma injeção de ânimo que ele me deu muito grande. Aí eu já tinha feito trâmite na outra empresa, mas eu fiquei na dúvida, peço conta ou não? Aí eu consultei ele. Aí ele falou comigo, vai. Aí, cara, fui lá, comecei na Brasil Lisboa, carraria nova, mas infelizmente, né, cara, eu era moleque novo, eu não tinha maturidade nenhuma, e é esse que é o grande problema, infelizmente. Muita gente fala, ninguém quer me dar oportunidade. Às vezes, de fato, a falta de maturidade, não quer dizer que todo mundo que é jovenzinho não é maduro, não. Vê o Leonardo Rodoviário, um moleque novo, agora está com 23 anos, já está com 2 anos quase já nessa brincadeira. Pô, já está pegando o double deck, o caramba, com confiança. Os patrões têm confiança. Mas não é todo mundo que tem essa maturidade. Eu não tive. E aí, enfim, teve esse pula-pula, né? Fiquei 1 ano na Brasa, depois fui para Vila Isabel, fiquei 8 meses. Aí fui para a Graça, que se chamava Sans Pena, né? Na época o instrutor falecido, o seu Oswaldo, que Deus o tenha,
me deu oportunidade também. E eu entrei lá falando, eu vou para o turismo. Eu vi os carros de turismo da Transpena saindo lindo, aqueles O400 que eles tinham Buscar, e tinham o Buscar e tinha o G6 da Marco Polo, né? Lindos. O Buscar era trucado e o G6 era toco. Eu falava, lindo, eu vou para lá, para o turismo. Com menos de 3 meses, antes de acabar a experiência, eu já estava trabalhando naquele micrim que tinha lá, né? Daquela linha do Grajaú, mas já estava começando a fazer umas viaginhas, fiz o treinamento e tal. Então, assim, eu já comecei a pegar gosto pela coisa. Então, o meu começo foi mais ou menos aí. Daí eu não parei mais, né, cara? Depois que eu fui para Transpena, eu também era muito banda. Para quem não conhece a expressão banda, que eu vou usar aqui, banda é indisciplinado. Eu era um motorista disciplinado demais, entendeu? Porque, olha só, Leandro, você começou em 2017, né? 17. Você teve a oportunidade de conhecer canais, eu creio, não só o meu, não estou falando o meu, vários canais de várias pessoas que já vêm trazendo esse legado de querer trazer um pensamento positivo para o motorista entrar para a profissão com a cabeça diferente. Na época que eu comecei, não tinha isso. Então, a gente ia com a cara e com a coragem. Falar nisso, alguém colocou aqui, ó, o Leandro Souza, qual a sua opinião sobre o motorista urbano cobrar e dirigir? Calma, Leandro, aguarda na linha aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Obrigado pelo comentário. Mas, como ele já adiantou a pergunta, eu já deixei ali. Obrigado, Leandro Souza. A gente vai falar sobre isso. Então, é isso. Aí daí, cara, eu não parei mais. Depois que você entra na primeira, depois que você está aí nessa tua empresa aí 3 anos, você já pode começar a pensar em dar um passo a mais. Você mora em Volta Redonda, tu está colado aí na Cidade do Aço, estou dando um exemplo. Estou aqui do ladinho. Qual o lugar melhor para você já ganhar uma experiência de rodovia? Um degrau de cada vez. Não quer dizer que você não possa, de repente, vou tentar logo no 1001. Óbvio que pode. Mas, geralmente, poxa, se você pode trabalhar próximo de casa, em carros rodoviários, com linhas curtas, que você está todo dia em casa, entendeu? Você vai sentir o gostinho do rodoviário com motor traseiro, com Opticruise ou com Comfort Shift, eles têm mais Comfort Shift, e estando perto de casa. Aí, com o tempo, você fala, peraí, agora eu quero começar a dar um passo maior, eu quero para o DD, eu quero para a LD. Aí, às vezes, você é obrigado a distanciar um pouco de casa, ir para outra empresa, enfim. Então, foi assim que foi acontecendo comigo, degrau a degrau, e a história que todo mundo já sabe. E é uma história de sucesso, hein? Uma história de sucesso. Então, mas aí você me perguntou qual foi o meu começo, até respondendo a como é que foi o seu, né? Porque, na verdade, dentro do nosso script, essa seria a pergunta, mas você já respondeu para mim, para a gente, como é que foi. E, para mim, é fantástico. Isso que ele falou, gente, que está ouvindo, o pessoal está ouvindo, de saiu da autoescola com a categoria D e já teve uma oportunidade na empresa que ele está agora, ou melhor, no caso, na Graças, né? Porque uma coisa a gente não pode negar, apesar dos pesares, Leandro, não me corrija se eu estiver errado, as empresas do grupo Jacobarata, na sua maioria, são empresas que dão oportunidade. Isso tem de bom. Como ele é dono de quase empresa do Rio, ele não tem apego muito. Agora, as empresas, por exemplo, que o cara tem 100 carros, ele só tem aqueles 100 carros só e aquela é a vida dele, o dono daquela empresa. Ele fica com certo medo de dar oportunidade, porque ele não tem, ele tem grana, tem, mas não tanto assim para, alguém detona meu ônibus, já compra outro, conserta. Então, já o Jacobarata o Rio de Janeiro é todo dele. Então, é muito mais fácil para eles dar oportunidade, assim, tipo assim, deixa esses caras brincar aí, se bater, a gente troca o ônibus, vamos, modo de falar, óbvio, né? Então, isso tem essa vantagem, por isso que você saiu da autoescola. Então, para a galera do Rio de Janeiro, passando esse período de pandemia, esse período aí tenebroso que o mundo está vivendo e o país está vivendo, comecem a apontar suas setas a empresas do grupo do Jacó. A própria Rádio Peão fala, a empresa tal é dele, a empresa tal é dele. Foquem nessas empresas, porque essas empresas costumam dar oportunidade. Tem a Ideal, que é deles também, é do grupo, a Ideal, Brasil Lisboa, a Graças, a Verdun, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro. Então, várias empresas que dão, de fato, oportunidade. Então, é uma dica para a galera que pensa em começar no urbano. Tem empresas de outros grupos também que dão oportunidade, mas geralmente as empresas do grupo Jacobarata dão oportunidade e te deram, né?